Um conflito épico entre o bem e o mal. Existe uma batalha feroz em andamento. Deu origem à compreensão humana de Deus e Satã. É um sistema dualista perfeito. É preciso ter um vilão se você tem um herói. Essa luta é descrita nos textos antigos. Mas como esses escritos nos ajudam a prever a decisão da batalha entre os céus e o inferno? Existe uma competição entre Satã e Deus pelas almas dos homens. Seu embate diário é a história que tem permeado as vidas das pessoas há séculos. Será que esse conflito culminará no Armagedon? Haverá uma grande batalha, mas ninguém sabe exatamente onde vai ocorrer. A Bíblia diz que Deus vai pôr um fim a tudo isso. Deus irá acabar com Satã para sempre. Os sinais da batalha serão evidentes? Os fiéis estão em constante estado de antecipação. Os sinais dos tempos estão se desdobrando. Jesus viria outra vez? E está muito perto disso se tornar realidade. Parece que sua realização está logo ali no horizonte. Deus contra Satã, a batalha final. A crença em uma batalha eterna entre o bem e o mal há muito capturou a imaginação humana e deixou estudiosos intrigados. Para os fiéis, a humanidade não poderá escapar desse confronto derradeiro. Um dia de destruição cataclísmica. O fim do universo e de toda a existência em apenas um instante. Já faz milênios que a previsão do fim do mundo consome membros das 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, a cristandade e o islã. Para eles, não faltam evidências nos últimos dias. Ocorrências diárias, enchentes, fome e pestilência são sinais claros de que essa batalha entre a escuridão e a luz já está acontecendo. A ideia por trás do Apocalipse, na Bíblia hebraica e nas escrituras cristãs, é que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Muitos acreditam que o final cataclísmico da batalha entre Deus e Satã é iminente e que resultará na destruição de tudo o que conhecemos. Existe uma competição entre Satã e Deus pelas almas dos homens. E no núcleo da tradição apocalíptica está a batalha pela alma humana. O teste da lealdade humana a Deus é um elo sagrado, e Satã está determinado a destruí-lo. Na visão do Apocalipse, essa batalha acabará resultando no fim de tudo em conflitos que só vão aumentando. A ideia de um fim apocalíptico é descrita nos textos antigos de maneira bem clara e também em pistas ocultas, que foram reveladas e interpretadas no decorrer do tempo. Muitos acham que o Apocalipse significa apenas uma catástrofe, um desastre, mas na verdade é uma palavra grega que significa desvendar uma verdade oculta ou um conhecimento oculto.
Mas, de fato, foi uma forma literária que surgiu no Antigo Oriente Médio. Esse é o verdadeiro significado da palavra Apocalipse. Os segredos são revelados e esse é exatamente o significado da palavra Apocalipse. Significa a revelação de algo que foi mantido secreto. A ideia de um apocalipse evoluiu no decorrer da história, inspirando uma busca determinada por respostas para a questão eterna. Quem será o vencedor? E o que isso significará para o mundo? Fiéis e estudiosos já examinaram uma série de fontes para descobrir essas pistas. Os primeiros sinais da batalha profética entre o bem e o mal começam a aparecer no século I a.C., no livro chamado O Apocalipse de Esdra. Uma ideia nova e revolucionária emerge na religião humana. E ela é passada para as escrituras cristãs e para as escrituras islâmicas. E a ideia de que Deus mostra a sua vontade na história e que essa história tem um início, um meio e um fim. E que esse fim é uma coisa catastrófica. Todas as três religiões contribuíram para as raízes dessa teologia do fim dos dias. A cristandade baseou o judaísmo e a fé islâmica baseou-se tanto no judaísmo como na cristandade. E parte do que existe de comum entre as três religiões é uma visão apocalíptica do futuro. Ao ler os textos originais, nós vemos que existem semelhanças muito claras sobre o final dos tempos. E também do mundo. Existem muitas coisas em comum entre essas três religiões. Embora os documentos sagrados dessas religiões revelem os fundamentos da batalha entre Deus e Satã, para realmente entender esse embate épico, precisamos estudar os combatentes. O primeiro se tornaria conhecido como Criador do Universo. Deus. As civilizações antigas, como os egípcios e os sumérios, adoravam muitos deuses, alguns piedosos e outros vingativos. E cada um governava um aspecto da vida. Se houvesse uma seca, você apelaria para um deus, e se estivesse cercado por seus inimigos, você apelaria para outro. E então, na Torá, ou os 5 livros de Moisés, os judeus começaram a escrever sobre um Deus singular, todo-poderoso. A grande realização dos judeus antigos, é claro, foi chegar ao conceito de um Deus único, de um único ser supremo. No 7º século a.C., a crença em vários deuses desapareceu dos textos judaicos. E a ideia do monoteísmo prevaleceu. A ideia de um Deus é o que destacava Israel e o povo de Israel dos outros. Na época, isso era uma coisa inédita. Os judeus acreditavam que a sua divindade toda-poderosa não era apenas um Deus de amor, mas também de vingança. Esse Deus era basicamente bondoso, misericordioso, generoso e vivificante. Mas esse Deus não deixaria os culpados impunes. É no livro da Gênese que Deus recompensa os justos e pune os perversos.